Muito bem, meus queridos, agora no Rio de Janeiro são exatamente 7 horas e 42 minutos e está começando o seu programa da Betânia. Meu muito bom dia para você. A paz do Senhor para todos vocês. E que Papai do Céu continue nos abençoando. Que o Espírito Santo de Deus, que o Espírito Santo de Deus tenha o primeiro lugar em cada coração. Esse é o nosso desejo. É o desejo do seu irmão, do seu amigo, Pastor Severino Mourinho. Um abraço para todos vocês. E eu quero convidá-los para, no início desse programa, começarmos nos alimentando com a palavra de Deus. Gostaria de ler juntos, se você puder, e se você não puder pegar a sua Bíblia, acompanhe comigo essa leitura que eu vou fazer aqui, alguns versículos do capítulo 15 do Evangelho de João, que diz assim. Primeiro versículo: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e lança fora aquela toda vara em mim que não dá fruto, atira e lança fora, atira e limpa toda aquela que dá fruto. É isso aí, corrigindo, para que dê mais frutos. Aleluia. Versículo 3: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Aleluia. Amado Deus, bendito Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, queremos estar na Tua presença, Senhor, quando estamos aqui na Rádio Kairos para a apresentação do programa da Betânia. Muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade. E eu quero nesta hora rogar a Tua bênção para nós aqui da emissora, eu e Teu servo Elias, que estamos juntos aqui, e por todos aqueles, meu Senhor, que a esta hora estão sintonizados conosco. Que o Teu Espírito Santo tenha o primeiro lugar em cada coração. Que o programa da Betânia, Senhor, não seja apenas um programa no ar, mas seja um culto no ar. Que seja uma bênção para todos aqueles que estão sintonizados conosco, e que a Tua palavra, Senhor, que acabamos de ler, possamos aplicá-la em nossa vida e produzir frutos do Espírito para a Tua glória, Senhor, que te rogamos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe. Estejam comigo até às 9. Que o Espírito Santo de Deus seja o nosso companheiro e amigo inseparável. E todos digamos amém. Daqui a pouquinho a gente volta para você no vídeo com a mensagem da palavra de Deus. Fica atento. Muito obrigado. No Rio de Janeiro são 9 horas e 14 minutos. Nós já estamos passando do nosso horário, mas como nós entramos aqui atrasado, nós vamos dar um desconto. E eu gostaria, meu querido irmão, depois dessa ilustração com o pastor Juanide Palharini, eu tenho dificuldade para pronunciar o nome do pastor, mas é muito importante. Eu gostaria de compartilhar com você alguns versículos da palavra de Deus aqui no livro de João, no capítulo 15, a partir do primeiro versículo, fala da continuação das últimas instruções aos discípulos. Jesus dando as suas últimas instruções aos seus discípulos, isso porque já estava se aproximando a hora de Jesus ser preso e ser levado às autoridades de Jerusalém e em seguida ser crucificado, cumprindo assim a missão para a qual ele veio a esse mundo. No versículo 1 diz o seguinte: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. É isso aí. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós.
Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não está em mim, será lançado fora como a vara, e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Muito bem, meu querido irmão, minha querida irmã, eu gostaria de fazer assim uma reflexão em todo esse texto bíblico que nós lemos. Eu digo nós, porque eu estou lendo e com certeza alguém está me ouvindo, você está acompanhando a leitura. Eu li até o versículo 8. E no primeiro versículo do capítulo, Jesus se apresenta como a videira. O lavrador sabe muito bem disso. A videira é aquele que a gente chama de parreira. A uva, para que ela dê fruto, ela tem que estar enxertada na videira, porque senão ela não dá fruta. É a natureza do vegetal. Se não tiver encostada em alguma coisa, é aquela latada, aquela parreira, como é chamada também, aqui na Bíblia é chamada de videira, porque videira fala de uva. Então Jesus faz uma comparação aqui dele com nós. Ele é a videira e nós somos as varas, tá? Então ele diz o seguinte, isso aqui é muito importante, gente, a gente refletir nesse versículo 2, quando ele diz assim: toda vara em mim que não dá fruto é tirada. Eu vou parafrasear, tem que ser tirada e limpar aquela que dá fruto, para que dê mais fruto ainda. E Jesus fez uma ilustração, uma parábola, uma certa ocasião, dos 5 talentos, que aquele que recebeu 5 talentos negociou, e com aqueles 5 talentos ele ganhou mais 5. O outro que ganhou 1 talento, aliás, ganhou 2 talentos, negociou e ganhou mais 2. E o outro que ganhou 1, enterrou o talento. Os 2 primeiros foram bem recebidos pelo patrão quando ele voltou. Primeiro disse: Senhor, tu deixaste comigo 5 talentos, eu negociei os 5 talentos e ganhei mais 5, aqui estão os teus talentos. E Jesus disse para ele: ô servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. O mesmo aconteceu com o segundo, que ganhou 2, negociou e ganhou mais 2. Servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Enquanto que aquele que só recebeu 1 talento, ficou com medo e enterrou o talento. Quando ele chegou, disse: Senhor, eu sei que tu és um homem rígido e que colhes aonde não semeaste. Com medo, eu enterrei o teu talento, mas aqui está o que me entregaste, está aqui, o que é teu. E ele foi tratado como servo mau e negligente. Por isso que Jesus está dizendo aqui: os 3 estavam com o patrão, mas só 2 tinham condições de dar fruto. Então por isso que Jesus diz aqui no versículo 2: toda vara em mim que não dá fruto tem que ser tirada para não atrapalhar aquela que dá fruto, porque quando uma vara não dá fruto, ela está atrapalhando aquela que dá. Então quando se tira aquela que não dá fruto, está se limpando a outra para dar mais fruto. Mas Jesus tem uma palavra aqui no versículo 3, que ele diz assim: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Acredito que todos os 11 ali estavam limpos. Sim, 11, porque um foi o pior de todos, que voltou, traiu o mestre, e nessa ocasião só tinha 11 discípulos com Jesus. Depois é que Matias foi escolhido para substituir Judas, e então Jesus estava dando as últimas instruções, dizendo a eles como eles deveriam cumprir a missão para a qual eles foram chamados. Então, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, essa palavra ela é muito boa e digna de aceitação,
e precisamos pedir a Deus que nos dê graça e sabedoria para aplicar em nós essa palavra, tirando de nós aquilo que não agrada a Deus, aquilo que impede. Temos que vigiar, temos que tomar decisões dentro da palavra de Deus, temos que tomar algumas atitudes, tem que haver sempre tem que haver mudanças de atitude em nossa vida, para não atrapalhar, para não turvar, para não travar a missão pela qual nós fomos chamados e escolhidos por Deus. E Jesus, no versículo 5, ele diz: eu sou a videira, vocês são as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Eu estava vendo um jovem falando de célula, e ele disse o seguinte, que um de seus auxiliares foi convidado para ser líder de célula, e aquele auxiliar era uma pessoa tímida, era uma pessoa que não tinha assim hábito de falar em público, e muito menos de se expressar para as pessoas. Mas ele disse para aquele seu auxiliar que ele era um escolhido de Deus. Ele viu naquele rapaz uma coisa diferente, e o que faz a diferença em nós é Cristo, porque nós sem Cristo nada somos. E eu digo sempre para o Senhor Jesus: Senhor, a minha vida sem a tua presença não teria sentido. Mas para resumir esse fato desse rapaz que foi convidado para ser um líder de célula, ele foi se consagrar, foi orar, foi ler a Bíblia, foi buscar o Senhor, foi pesquisar, foi fazer aquilo que precisava ser feito. Sabe o que aconteceu? Quando chegou o dia dele assumir a célula para a qual ele foi designado, disse que ele estava até suando frio. Mas Deus, meus irmãos, você já ouviu aquele jargão? Que Deus não chama capacitados, mas capacita aqueles que Ele chama. Você que está me ouvindo agora, meu irmão, me ouvindo e vendo, você pode achar, e alguém pode até achar que você não é capaz de nada. Não aceite essa mensagem, porque essa mensagem não é de Deus. Fique certo, se você é um escolhido de Deus, se Deus te chamou, Ele vai te capacitar. Eu me lembro que quando eu cheguei na Betânia, logo no início da Betânia, que já vai fazer 12 anos, o meu filho, o pastor Márcio, era o vice-presidente da igreja. Eu digo era porque agora ele foi transferido de empresa, foi morar em Teresópolis e teve que deixar o seu cargo à disposição do pastor, e ele agora já não é mais empresário, mas na época ele era. Quando eu cheguei lá, ele me conhecendo, sou mais velho do que ele, mais velho do que crente, disse: pai, eu estou com vontade de passar para o senhor o meu cargo de vice-presidente da igreja. Eu digo: não senhor, não senhor, primeiro que você não é o pastor da igreja, isso aí é coisa do pastor presidente. Segundo, que quem foi chamado para esse cargo foi você. Então, meus queridos irmãos, são coisas que acontecem na nossa vida, que a gente tem que estar vigiando e atento. E o meu filho foi vice-presidente até a data determinada por Deus, porque tudo tem o tempo de Deus, né? E no versículo 6, Jesus diz assim: se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara, e será queimado com fogo e arderá. No versículo anterior ele disse que sem mim nada poderia ser feito. Deixa eu concluir aqui a situação daqueles líderes de célula. O jovem disse que a célula dele cresceu, mas cresceu, e disse que foi uma das maiores células daquela igreja. Muitos crentes naquela célula, levou muitos crentes para a igreja. Mas sabe o que aconteceu? Aquele rapaz começou a se achar, começou que aquilo que estava nele era dele mesmo, porque tudo vem de Deus, o dom é Deus quem dá. E quando a pessoa começa a se achar que é o tal, que é o bam, aí começa a cair. Ele disse que aquela célula, quando entrou esse sentimento de alto poder naquele jovem, naquele líder de célula, as células começaram a morrer. Sabe o que é as células? Os membros daquela célula começaram a se afastar, começaram a se esfriar, e diz a palavra que zerou, acabou a célula. Por quê? Como se essa palavra que está aqui
no livro de João, quando Jesus disse assim, no capítulo 4, no versículo 4, está em mim e eu em vós, porque sem mim nada, a vara em si mesma não pode dar fruto, e nada podeis fazer sem mim. Então, meu querido irmão, no versículo 7, Jesus disse: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo que quiserdes e vos será feito. Aleluia. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Meu amigo, minha amiga, se você quiser ser discípulo de Jesus, precisa, se nós, vamos usar o termo nós, é melhor, né? Se nós quisermos continuar sendo discípulos de Jesus, temos que ser humildes, temos que dizer sempre: Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso pregar a Tua palavra, eu preciso, Senhor, denunciar o pecado, eu preciso anunciar a salvação, eu preciso convidar as pessoas ao arrependimento, a aceitar Jesus como seu Salvador. Oh Espírito Santo, tenha o primeiro lugar na minha vida, porque sem Jesus nada podemos fazer. Meu irmão, minha irmã, que agora está me ouvindo, que agora está me vendo, fiquemos com essa palavra, porque enquanto a igreja não subir, meu irmão, minha irmã, tem sempre que ter discípulos de Jesus aqui na terra, com coragem, para denunciar o pecado e anunciar a salvação que só se encontra em Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém? Fiquemos com esta palavra e que Papai do Céu continue nos abençoando. Amém? E todos digam amém. Aleluia. Bem, meu querido, o programa da Betânia vai ficando por aqui. Eu me despeço de você, na paz do Senhor, dizendo muito obrigado, meu irmão, minha irmã, pela audiência, por ter me ouvido até agora. Eu vou ficando por aqui, eu e Elias vamos ficando por aqui. Amanhã, a partir das 8 horas, nós estaremos aqui novamente. Fique com Deus, a paz do Senhor, e até amanhã, se Deus nos permitir. Amém? Um abraço e a paz do Senhor. Fui!